Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu gostaria de conversar a respeito do direito natural em Michel Villey. O professor Michel Villey é um jurista francês que escreveu diversas obras. Ele estudava fundamentalmente o direito romano, mas também se aventurava na teoria da lei natural e do justo natural em Tomás de Aquino. O professor Villey, ele nasceu em 1914 e faleceu em 1988 e foi professor de História do Direito, Filosofia e Direito na Faculdade de Paris. O professor Michel Villey, ele tem diversas obras e muitas delas estão traduzidas para o português. Gostaria de chamar a atenção para vocês de algumas delas que eu tenho aqui em mãos. A primeira delas é A Formação do Pensamento Jurídico, que está traduzida pela editora Martins Fontes. Fica a recomendação. É uma obra extensa, mas é muito interessante. A segunda obra que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, também publicada pela editora Martins Fontes, é O Direito e os Direitos Humanos. Eu já conversei em alguns vídeos a respeito dessa obra. O professor Michel Villey tem uma visão cética a respeito dos direitos humanos. Ele acha que os direitos humanos são fontes de injustiça. Fica uma recomendação. Não que eu anue a tese dele, como vocês sabem, eu me filio muito mais ao justnaturalismo de John Finnes, mas é sempre interessante a gente ver uma posição que contraria o senso comum em relação aos direitos humanos. A outra obra do professor Michel Villey que eu gostaria de mostrar para vocês, até mesmo porque esses estudos acabaram influenciando muito a concepção de lei natural dele, é esse livrinho Le Droit Romain. É sobre o direito romano e é um livrinho que, pese ser pequeno, eu desconheço a tradução dele em português, mas é um livrinho bem importante a respeito do direito romano, em que o professor Michel Villey vai tratar dos procedimentos das ações da lei e a primeira prática judiciária, o procedimento formulário e o progresso da prática judiciária, o nascimento da teoria do direito, classificação das pessoas, classificação das coisas, os direitos sobre as coisas e as obrigações. Como a gente vai ver hoje, isso vai transparecer na interpretação que ele faz da lei natural de Tomás de Aquino. E por final, eu gostaria de mostrar para vocês essa obra que é a que eu vou tratar mais. O nome dela é Filosofia do Direito, Definições e Fins do Direito, também publicada pela editora Martins Fontes. Foi uma das primeiras obras que eu li em filosofia do direito, tomista, que me aproximaram do estudo do Aristóteles e Tomás de Aquino e despertaram essa curiosidade a respeito das coisas da justiça. Então, eu pensei alguns trechos dessa obra para mostrar para vocês como o conceito de direito e a prioridade que o professor Michel Villey dá do justo sobre a lei é uma teoria concorrente a essa que eu estudo normalmente, que é a teoria do professor John Finnes. Então, o professor Michel Villey, ele divide essa obra em duas partes. Primeiro ele vai estudar os fins, segundo ele vai estudar os meios do direito. Ou seja, qual é a metodologia do direito, como os juristas trabalham. É interessante notar, já no começo do segundo tomo, quando ele vai falar sobre os meios do direito, a constatação que ele faz sobre o que a gente considera o meio mais comum do direito, que não é exatamente com o qual ele concorda. Ele diz: trataremos agora dos meios, dos caminhos a serem seguidos para se encontrar a justa divisão, inventar a solução de direito. Certamente existe um método de invenção do direito e, sem dúvida, muitos magistrados, guiados pelo legislador, praticam-no espontaneamente, de modo quase intuitivo, ainda que lhes aconteça também julgar de modo equívoco, por rotina, e não faltem leis mal feitas. Então o professor Michel Villey está apontando aqui que, dados os fins que ele propõe ao direito, existem meios ou métodos de se encontrar a coisa justa. Como se descobrir a coisa justa? Existem alguns juristas e alguns juízes que certamente inventam o que seja o justo. Certamente outros derivam a modo de dedução a partir da lei positiva, a partir do direito vigente em determinada comunidade. Ou seja, existem as regras de direito e a partir daí ele deduz o que seja justo para determinada situação.
O professor Michel Villey, ele tem um método significativamente diferente de encontrar o que ele chama de justo por natureza, e que vai ser encontrado na própria coisa justa. Diz ele mais adiante, e aqui começa a ficar claro a influência do direito romano sobre a interpretação da lei natural de Michel Villey, que deixaremos para mais tarde os problemas de terminologia, pois mais vale observar o fundo da questão. O mais notável na doutrina jurídica romana é que nela se busca a fonte do direito na realidade das coisas, ou seja, ao invés de você olhar para a lei e encontrar a medida do justo naquela situação que se apresenta para julgamento, a partir dos estudos que ele fez em direito romano, que foram sintetizados neste livrinho, ele conclui que os juristas, verdadeiramente juristas, encontram o que é de fato justo na realidade das coisas. E isso vai influenciar, evidentemente, no método jurídico. Segue ele. Segundo a definição de Ulpiano, a jurisprudência é inicialmente um estudo de realidades. O romanista alemão Affolter notava que o que caracteriza a linguagem jurídica romana é o fato de gravitar constantemente em torno do termo res, ou seja, coisa em latim. O próprio direito é qualificado de res. Não é um ser de razão, criação do homem, mas realidade, um dado da natureza. Citamos o texto de Sabinus, um dos fundadores do Ius Civile. O direito não é extraído de regras, é a regra que é produzida a partir do direito existente. A função da regra é descrever uma realidade. O ius é um ser dotado de um valor, assim como a physis aristotélica. Ou seja, para o professor Michel Villey, o justo não é deduzido a partir das regras de direito. Pelo contrário, o justo, a coisa justa, ela existe no mundo. E a função do jurista é identificar o que são essas coisas justas. E a partir daí, essas relações de justiça. E a partir daí, construir a regra. Então, em que pese haver regras jurídicas, elas são construídas a partir da indução, a partir das coisas justas. Por isso que ele diz: se é verdade que o direito civil nos é apresentado às vezes como positivo, seu núcleo é retirado da natureza, ou seja, é na natureza das coisas em que se encontra a medida da justiça, para o professor Michel Villey. E é da observação do real que provém o direito. Vejam, a versão da lei natural do professor John Finnis, ela descreve como o ser humano, através da sua racionalidade, é capaz de conhecer aquelas coisas que são boas ou que são más, que devem ser perseguidas e que devem ser evitadas, e então constituir a lei natural, a qual regerá a moralidade e a partir da qual será derivado o direito positivo, a lei humana, através da conclusão e da determinação. Nós já estudamos esses métodos de derivação em diversos vídeos. Vou deixar um card aqui em cima para você, se tiver curiosidade, aprender como se deriva a lei natural. Já o método do professor Michel Villey é um método indutivo, isto é, ele olha para a natureza das coisas justas, ou seja, o jurista olha para a natureza das coisas justas, para a disposição das proporções das coisas em relação às pessoas, e a partir daí vê o que é apropriado, o justo em relação a essas proporções. E então é que é construída a lei positiva. Fundamentalmente, por isso é que aquele caso que o professor Michel Villey, logo na introdução do segundo tomo da obra dele, Fins e Meios do Direito, ele vai criticar a questão do deducionismo jurídico, ou seja, de deduzir o que é justo a partir das leis positivas. Ele propõe um outro modo, um outro meio que é apropriado para o direito, e isso nos interessa também. Agora acabei de cotejar como derivar a lei positiva, a lei humana, a partir do direito natural, segundo a interpretação do professor John Finnis. Já para o professor Michel Villey, seguindo a tradição romanística, em sua interpretação de Tomás de Aquino e até mesmo de Aristóteles, a importância dos estudos de caso é fundamental. Ou seja, um bom jurista que queira encontrar as coisas justas, o que ele deve fazer é estudar
casos jurídicos e a partir daí encontrar essa proporção na coisa, na res, ou como ele diz, na physis, na natureza, que seria physis natureza em grego. Então diz ele, redescoberto na Idade Média pelos glosadores, vivo sobre o antigo regime e obstinadamente conservado pelos juristas do common law, o método dos casos começa a ser novamente respeitado. Ele implica o pressuposto de que as fontes primeiras não são os textos, nem os princípios da razão pura, nem as crenças comuns do grupo, mas que o direito é, em primeiro lugar, extraído da natureza das coisas, ou como dizia São Tomás acompanhando Aristóteles, de uma consideração da coisa. Considerasse o rei, diz o professor Michel Villey. Ou seja, a interpretação que ele faz tanto de Aristóteles quanto de Tomás de Aquino, ele diz que um bom direito, um direito justo, ele é conhecido a partir da natureza das coisas. E o método de se fazer apropriadamente, de conhecer-se essa proporção justa, é realizando o estudo de casos jurídicos. Por isso a importância da jurisprudência e do estudo de casos. Então, em vez de você derivar o que é o justo a partir da lei, a ideia do professor Michel Villey é que você vai encontrar na natureza das coisas, no estudo dos casos jurídicos que já foram julgados, uma relação justa. E a partir daí você vai poder criar uma regra apropriada, inclusive construir uma regra jurídica ou a legislação positiva, aquilo que Tomás de Aquino chamaria de lei humana. Por último, eu gostaria de trazer duas passagens que integram a conclusão da obra Filosofia do Direito, do professor Michel Villey. Diz o professor Michel Villey, não há corrente mais fecunda no século XX que o movimento de renascimento do direito natural, contanto que se trate de um autêntico renascimento, acompanhado de um trabalho de filosofia que tenha, em primeiro lugar, recuperado a noção de natureza integral. Quando nos recusamos a perceber que o direito é um dado latente nas coisas, estamos fadados a nada entender sobre a construção ulterior do direito positivo e impossibilitados de perceber a medida de sua autoridade. Ou seja, para o professor Michel Villey, nessa obra Filosofia do Direito, Definições e Fins do Direito, Os Meios do Direito, o que é justo é encontrado na natureza das coisas e a partir daí se constrói a regra jurídica e se positiva uma norma para a generalidade dos casos. É muito interessante porque também é uma interpretação do direito natural de Aristóteles e Tomás de Aquino, porém é uma posição e uma interpretação diametralmente oposta à interpretação feita pelo professor John Finnis com a sua teoria da lei natural e dos direitos naturais. Como mencionei, o professor John Finnis ele descreve como a razoabilidade prática é capaz de conhecer bens humanos e modos de perseguição desses bens humanos que são razoáveis e a partir daí constituir a lei natural, a expressão que o Tomás de Aquino usa no Tratado da Lei, na Suma Teológica, é constitutum, ou seja, a razão, a partir daqueles valores que apontam para bens verdadeiros para os seres humanos e aquilo que lhes agride, é capaz de constituir preceitos, colocar em forma de palavras, faça isso, evite aquilo, e constituir a lei natural, ou seja, a lei moral. Somente então, o direito positivo ou a lei humana pode ser derivado, seja por determinação ou por conclusão. E com essa consideração, eu encerro esse breve comparativo entre as noções de justo natural e coisa em Michel Villey e direito natural e lei natural em John Finnis, ambos se colocando como intérpretes de Tomás de Aquino e Aristóteles. Pergunto para você, será que o direito é conhecido na natureza das coisas ou existe uma capacidade racional que é capaz de identificar quais sejam os bens e valores para o ser humano e os modos razoáveis de sua perseguição e a partir daí conhecer e constituir a lei natural? O que você acha? Comente aqui no vídeo. Você é justnaturalista? Você segue a versão de justnaturalismo de Michel Villey ou segue a versão de justnaturalismo de John Finnis? Você gostou do vídeo? Quer saber mais sobre justnaturalismo? Não esqueça de curtir o vídeo
assinar o canal e clicar no sininho. Isso é uma garantia de que você vai ser avisado dos futuros materiais que eu devo subir aqui para o canal no YouTube. Seria interessante também que você compartilhasse nas suas redes sociais. Essa é uma boa forma de divulgar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.